E olha o que acontece quando a gente começa a olhar a biologia com um olhar totalmente engenheirado. Salve, salve pessoal do NetNature, aqui quem fala é o Victor, o autor do blog, e hoje eu estou gravando esse vídeo para dar continuidade a um tema que eu abordei no capítulo anterior, se não me engano foi o episódio 4, na qual eu estava trabalhando questões envolvendo intencionalidade e argumentos teleológicos defendidos pelos proponentes do design inteligente. Evidentemente que os defensores do design inteligente eles têm uma concepção completamente engenheirada da vida, né? De engenheiro mesmo. Né? Não é nada contra os engenheiros, pelo contrário. Para você agir ou para você ser um bom engenheiro, você tem que pensar com intencionalidade, pensar com objetivo, como eu vou diagramar um determinado objeto, ou uma determinada peça, ou como eu vou arquitetar um determinado objeto, com que intenção e qual vai ser a função que ele vai exercer. É óbvio, para um engenheiro isso é o básico que ele precisa saber. O problema é quando essa visão engenheirada ela começa a fazer parte do campo da biologia. Por quê? Porque evidentemente a gente é bombardeado por uma série de objetos que são evidentemente engenheirados, né? Seja o sofá ali atrás, seja o meu instrumento musical aqui do lado, como eu falei no outro vídeo, isso foi desenhado, foi diagramado com um certo objetivo, com uma intenção, com uma função. Né? Quem vai lidar com isso dentro do campo da filosofia é a teleologia. Né? Teleos significa intenção, intencionalidade. E logia vem do estudo, né? Então teleologia nada mais é do que o estudo da intencionalidade. Essa visão engenheirada aí da vida, ela começou a ser concebida ali no século XVIII com o naturalista e filósofo William Paley, trazendo aquele argumento do relógio, né? Imagina que você está andando na praia, encontra ali um relógio, e você começa a perceber que aquele relógio ali dentro ele tem um conjunto de engrenagens que atua de forma extremamente complexa para gerar um resultado específico, calcular com precisão a passagem do tempo. Né? Então, obviamente, aquelas engrenagens elas foram desenhadas com um objetivo, com esse objetivo, porque existe uma precisão na função exercida pelo relógio. Claro, isso é fácil de você reconhecer porque você conhece um relojoeiro. Né? Então você conhece um engenheiro, você conhece um relojoeiro, você conhece um arquiteto, então você sabe que aquele prédio, aquele relógio e aquele carro que você está vendo, ele foi desenhado com uma função de forma intencional. Né? Na biologia não dá para a gente dizer isso. Não dá para você olhar para um fenômeno da natureza, por um raio e falar, olha, esse raio caiu de forma intencional. Não dá. Infelizmente não dá para você fazer isso na biologia, não dá para se fazer isso na física, na química, olhando para, sei lá, uma explosão de uma supernova. Atribuir intencionalidade a isso é absolutamente inadequado para você entender a natureza. Né? Quem começou a discutir essas questões de intencionalidade foi um pensador muito mais antigo do que o próprio William Paley, foi o conhecido Aristóteles, né, que é o pai da teleologia, e ele vai tratar aí de 4 causas, as 4 causas de Aristóteles para definir a teleologia. A primeira é a causa material, então existe uma estrutura material física que é necessária, né? Por exemplo, quando você vai construir uma casa ou uma fábrica ou um carro, é preciso um material. Existe a causa formal, existe a necessidade de ter uma forma, né? O carro tem uma forma, a casa tem uma forma, né? As fábricas nas cidades têm formas, e existe a causa eficiente, que é justamente o construtor que vai dar a forma à matéria,
né, com a causa intencional, ou seja, com um objetivo, com uma função. Então são as 4 causas: material, formal, eficiente e intencional, ou final. Então, esse tipo de pensamento ele faz parte aí, né, da engenharia e fez parte do pensamento também do próprio William Paley. Essa é uma visão que é inadequada para a gente entender a natureza, principalmente quando a gente vai tentar entender, por exemplo, a natureza de uma unidade básica da vida, a célula, porque a célula ela é um fenômeno exclusivo, ela é algo inédito no universo. Até onde a gente sabe, não existem outras formas de vida no universo. As cogitações, etc. e tal, isso é um papo para outra hora. Mas a célula e a vida é um elemento exclusivo, até onde a gente sabe, para o planeta Terra. Então, o que a gente faz? Para a gente entender o funcionamento de uma célula, muitas vezes a gente recorre a um artifício chamado analogia. Né? Então, para entender um fenômeno que está acontecendo dentro de uma unidade, que tem um tamanho microscópico, que é difícil de você observar, como é que a gente vai ensinar isso para as pessoas? Como é que a gente vai ensinar um aluno como uma célula funciona? Então, a gente recorre a essas analogias. Né? Uma analogia nada mais é do que fenômenos ou coisas completamente diferentes, mas que têm elementos em comum, né? Processos em comum, elementos em comum, coisas em comum. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma célula fabricando sua proteína, a gente faz um comparativo de forma didática, né, lúdica, ali, pedagógica, para explicar para o aluno como é que funciona um ribossomo, aí como é que ele pega os aminoácidos, junta direitinho e costura uma proteína em forma de colar, que na verdade é uma analogia. A gente sabe que a proteína em si ela tem toda uma conformação estrutural tridimensional, mas para o aluno entender, a gente faz essa analogia para deixar de uma forma mais didática. A gente tenta explicar um fenômeno que a gente ainda está tentando conhecer usando um paralelo, algo que a gente já conhece. Né? Não significa que aquela célula haja exatamente da forma com que o objeto que estamos usando para estabelecer a nossa analogia. Por isso que a gente fala, a célula pode funcionar como uma fábrica de proteínas, tem entrada de energia, tem entrada de matéria, tem transformação, precursor A, precursor B, tem uma reação química que gera um produto, né, uma molécula. Então, a gente usa isso como uma analogia para tornar didático aquilo. Porque a gente tenta entender o que está acontecendo dentro da célula. A célula é um fenômeno exclusivo. Pode ser que ela funcione em alguns elementos exatamente como uma fábrica, mas no seu completo ela é um elemento bastante diferente de uma fábrica. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu entrei em contato com esses defensores do design inteligente, inclusive recentemente, e eles estavam defendendo que a célula é literalmente uma fábrica, atua exatamente como uma fábrica. Então, uma hora eles falam que atua como uma fábrica, outra hora eles comparam a célula a um conjunto de engrenagens, como se fosse o relógio do William Paley. Às vezes eles comparam a célula como um supercomputador analógico digital capaz de produzir proteínas, né, em que o DNA muitas vezes é visto como um hardware e a proteína ou o RNA às vezes como um software, né, ou muitas vezes a mente e o cérebro, né, o cérebro é visto como uma estrutura de hardware e a mente seria o aplicativo, né, ou o software que emerge desse hardware. Ou as células operariam como robôs. Então tem todas essas analogias que podem ser utilizadas de forma pedagógica, mas que não devem ser confundidas e entendidas de forma literal. Okay? A vida ela é um fenômeno exclusivo, a gente está tentando entender o que acontece dentro dela e para facilitar o entendimento a gente recorre a essas analogias que são bem funcionais, mas que precisam ficar bem claras para a gente não adotar um discurso assim bem tosco como desses criacionilsons, que não sabem diferenciar uma analogia de uma literalidade.
né? E essas analogias que a gente usa, elas têm muito a ver com o momento que a gente vive, né? O momento histórico que a gente vive. Então é natural a gente observar o cérebro de forma análoga a um celular, por exemplo, que tem o hardware e o seu sistema operacional, o Android, iOS, e os aplicativos são partes do software. Você pega o hardware, mas você não consegue tocar o software. É exatamente como o cérebro, né? E algo análogo ocorre com o cérebro. Você consegue segurar o cérebro, mas você não consegue pegar o pensamento, você não consegue pegar a emoção, né? Isso tem a ver com o momento histórico que a gente vive. Se a gente lembrar, por exemplo, no século XVII, o filósofo francês René Descartes, ele vai tentar entender o cérebro humano como um conjunto hidráulico que determina o comportamento das pessoas. Por quê? Porque isso fazia parte da realidade dele lá no século em que ele viveu. Era o que ele tinha para tentar entender esse órgão que existe dentro da nossa cabeça. E até hoje a gente não entende muito bem, mas as analogias mudaram. Hoje ninguém interpreta o cérebro como um sistema hidráulico. A gente interpreta ele como um sistema de hardware, de software, usando algoritmos, ou entendendo os neurônios ali dentro como se fossem circuitos elétricos que a gente constrói dentro de fábricas, ou como um conjunto de vagões de trem que se comunicam a partir de processos elétricos, né? Que são unidirecionais, exatamente como seria um trilho de trem, mas isso são analogias. Né? Eles não ocorrem de fato ali como a gente conhece aqui fora. Né? Uma célula não é uma fábrica de fato, né, como a gente conhece aqui fora. O que os criacionistas fazem é olhar aquilo que assemelha as duas coisas, né, a célula e a fábrica, para transformar a célula, ou a vida, ou a biologia, em um resultado engenheirado, né, e argumentar que se a célula é tão complexa quanto um relógio, então se existe um relojoeiro para o relógio, então para a célula deve existir um engenheiro, que seria o design inteligente, né, que eles chamam de design inteligente, que seria na prática um deus da religião desses caras, né, geralmente um deus do cristianismo. Então uma tentativa intelectualmente desonesta de tentar entender o mundo com base em uma concepção engenheirada, ignorando o elemento biológico que tem ali, que diferencia a célula de uma fábrica. Não adianta você olhar somente o que se assemelha entre uma célula e uma fábrica. O grande lance está no que os diferencia. Uma fábrica não se reproduz de forma sexuada ou assexuadamente. Uma fábrica não está sujeita à seleção natural. Uma fábrica não tem comportamentos. Uma fábrica não faz um tipo de autodestruição controlada como fazem as células que se programam para a apoptose. Né? E o principal, as fábricas não têm a autonomia que a célula tem, ou que a vida tem. É essa autonomia que diferencia fábricas, carros e objetos da vida. Ok? Isso precisa ser entendido, isso precisa ficar bem claro para essas pessoas que acabam fazendo essas defesas malucas. Um exemplo de analogia que eu uso bastante quando eu estou dando aula é quando a gente compara, por exemplo, o universo ao laboratório. Né? Quando eu viro e falo, olha, o universo é como um grande laboratório onde várias reações químicas estão acontecendo. Eu digo isso porque, obviamente, um laboratório e um universo são coisas completamente distintas. Mas eles têm um elemento em comum, análogo, reações químicas. Então, para fazer as pessoas entenderem que no universo, para cada canto que você olha, tem milhões de fenômenos acontecendo, bilhões de reações químicas acontecendo em diversos berçários de estrela, nebulosas, nucleossínteses, né? Eu recorro a essa analogia. É mais prático, é didático, é fácil de entender. Ok? E claro, como toda analogia, ela tem as suas limitações, né?
como essas que eu acabei de falar aí para vocês, quando a gente compara uma célula a uma fábrica. Existe uma limitação muito clara. Então fica muito claro que células não são literalmente fábricas, não são ipsis literis, carros, engrenagens funcionando. Você tem elementos que são análogos, né? Por isso que a gente fala, olha, o maquinário molecular, né? Não significa que seja uma máquina exatamente como funciona para a gente aqui, mas funciona como algo análogo. A melhor forma com que a gente tem de entender aquele fenômeno molecular ocorrendo dentro de uma célula é comparando com algo que a gente conhece aqui na nossa dimensão. E quando a gente faz essa analogia e essas pessoas do design inteligente interpretam de forma literal, elas acabam esvaziando a biologia. Porque aí você acaba tendo um desdobramento teleológico que é completamente pobre do ponto de vista de produção de conhecimento científico, né? Porque quando você olha a célula como resultado de um projeto engenheirado por uma entidade metafísica externa ao universo, você reduz aquela unidade biológica a um conjunto de engrenagens completamente artificializado, em que não tem autonomia, é simplesmente mecânico, é simplesmente uma peça, a objetização da vida, ela simplesmente é um conjunto de engrenagens que roda. Esvazia todo o elemento que caracteriza, ou que diferencia a vida dos outros objetos. É simplesmente mais uma coisa e funciona de forma mecânica. Por quê? Porque foi engenheirado, assim como é engenheirado um objeto, assim como é engenheirada uma fábrica, um conjunto de engrenagens, um carro, um computador ou qualquer coisa do tipo. Então, você tira toda a autonomia da vida e acaba jogando muitas vezes as responsabilidades, tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos que essas unidades biológicas acabam fazendo. Né? Por exemplo, se nós, seres humanos, somos simplesmente o resultado de um conjunto de engrenagens que foi criado por um desenhista cósmico, então todas as ações boas e as ruins também que ocorrem conosco, elas são resultado do nosso projeto. Se eu cometo coisas ruins, que eu faço coisas ruins, é falha de projeto. Afinal, eu sou simplesmente um objeto modelado por um designer. Então eu sou o resultado de um projeto de engenharia. E as intenções que foram estabelecidas para a minha funcionalidade, elas são de responsabilidade do meu criador. Então existe uma responsabilidade de um bad designer, inclusive, para esse projetista. E o projetista ele não teve a capacidade de antever, ele não foi antevidente para perceber esse problema de engenharia. Quer ver um outro exemplo em que essa concepção engenheirada da vida complica demais a noção do design inteligente? Vamos pegar, por exemplo, um momento histórico que a gente está vivendo, que é um contexto de uma pandemia. Nós temos aí um vírus, o SARS-CoV-2, que recentemente ficou conhecido no mundo inteiro e, evidentemente, como é de se esperar, todo defensor do design inteligente vai presumir que, inclusive, os vírus, as bactérias, são resultados de projetos desenhados por esse engenheiro cósmico inteligente, o designer inteligente. Então, os vírus eles são, obviamente, projetados para cumprir a função deles, invadir tecidos, causar um processo infeccioso e, eventualmente, matar. Então, quer dizer que o SARS-CoV-2 ele é resultado de engenharia projetada pelo designer inteligente, que age de forma extremamente eficiente. Matou mais de 1 milhão de pessoas. Na prática, se a gente olhar, o SARS-CoV-2 ele é exatamente uma arma biológica projetada pelo designer inteligente. Se a gente for seguir ao pé da letra o que está propondo os criacionistas. Isso traz uma incompatibilidade muito grande, inclusive com a própria estrutura teológica desse pessoal do design inteligente. Então, o designer que cria a arma biológica faz essa arma biológica atuar exatamente em cima da sua maior criação, aquele
organismo chamado ser humano, que foi feito à sua imagem e semelhança. É bastante contraditório. Então, claro, além de tudo isso, a gente começa a perceber, por exemplo, que nada desse contexto teleológico que é proposto pelos defensores do design inteligente tem funcionalidade. Que tipo de conhecimento, que tipo de contribuição para a construção de conhecimento esse tipo de pensamento de ultra-engenharia dentro da biologia trouxe para a compreensão de fenômenos naturais? Absolutamente nenhum. É simplesmente um conjunto de retóricas que visam negar a teoria da evolução, é um negacionismo científico, é um anticientificismo muito grande, uma promoção de pseudociência enorme, que não tem qualquer tipo de produção de conhecimento acadêmica, não consegue se justificar como ciência de fato, e que fica conhecido através das redes sociais por mero negacionismo científico. Então, essa é uma síntese, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês a respeito desse tipo de comportamento, dessas ideias que o design inteligente está tentando propagar nas redes sociais. É esse tipo de linha de pensamento, de ultra-engenharia para entender os fenômenos biológicos que eles estão vendendo. E isso tem uma responsabilidade muito grande, tanto do ponto de vista educacional, porque atrapalha o letramento científico das pessoas, das crianças, do desenvolvimento do pensar científico dentro das universidades, como também é uma estrutura que prejudica a própria teologia que eles pregam. Então o problema grande aí não é a pessoa seguir uma determinada doutrina religiosa, ou a pessoa ter em mente que a expressão da sua religiosidade tem hora e local para ser feito e não é dentro de artigos científicos, não é desrespeitando os limites epistemológicos. O problema não é e não está na religião. Porque você pode ter religião, você pode ser um bom religioso e ao mesmo tempo não negar os fatos. O grande problema está em o que as pessoas estão fazendo para as outras utilizando a sua religião. É como eu sempre digo, o problema não está em Jesus, o problema está no fã-clube. Então, se você gostou desse vídeo, ajuda aí, compartilha, segue a nossa página no Facebook, segue aí no YouTube. E, bom, até outro dia aí, quando a gente tiver mais tempo para gravar um outro vídeo com outras reflexões e com algumas novidades no campo da biologia. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí em breve. Até mais!